No último vídeo, nós vimos sobre como definir membros de tipos, como definir funções, como evaluar expressões para pegar qual o resultado delas, como a gente fez, por exemplo, com o Olá Mundo, que vira o próprio Olá Mundo, e vimos como também checar os tipos das coisas, onde podemos, por exemplo, checar o tipo do Olá Mundo, ele é um string. Agora nós vamos ver como definir tipos. E tem duas formas bem padrões de você definir tipos no Lean, novos tipos no Lean. A primeira forma que o livro do Lean traz seria você fazer um structure. E a ideia é que você coloca um structure, a palavra-chave, e coloca também o nome da sua structure. O exemplo do livro traz um ponto 2D. Coloca outra palavra, where, e aqui embaixo você fala quais coisas que a tua structure vai ter. Por exemplo, ela poderia ter um x do tipo inteiro e um y do tipo inteiro. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que você criou uma coisa mais complexa a partir da junção de tipos mais simples. Uma vez definida a structure do point 2D, podemos definir nosso primeiro ponto. Um exemplo desse ponto seria a gente criar um ponto, sei lá, ponto 00, né? Caso ele chame aqui de point, eu acho que eu vou trocar isso aqui, senão é muito verboso, eu vou chamar de pos. E a ideia é que você tem uma certa posição, sei lá, 00, e essa posição tem tipo posição 2D, que a gente acabou de criar esse novo tipo, e agora eu vou dizer qual é esse membro do posição 2D. Como eu usei essa palavra-chave structure, que junta caras de tipo num tipo só, o que eu vou fazer é abrir chaves, e aqui, como se fosse um JSON, eu vou começar a colocar quem é quem. Eu vou dizer quem é o X. O X é o 0. E o Y. O Y talvez é o 0 também. E pronto, defini a posição 00. Talvez eu queria ter uma posição chamada, sei lá, 5, 6. E aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 6. Eu não sei se deu para perceber, mas na hora que eu copiei aqui, aconteceu uma coisa muito relevante, tá? Ele deu erro. Nessa linguagem, eu não sei se eu já comentei isso, mas nessa linguagem você não pode redeclarar variáveis. Todas elas são constantes. Então, eu só posso dizer que é um pos00 uma vez. E a partir daquele momento, o pos00 vai ser o mesmo para sempre. Tá, mas e se eu quisesse mudar o pos00? Eu quisesse que o pos00 virasse meio que o pos 5, 6 ou 1, 2, sei lá. Se eu quisesse andar uma casa para cima, provavelmente o que você ia ter que fazer era modificar o seu pos. Certo? E para fazer isso agora, eu vou definir uma função que ela recebe, na verdade, uma posição e ela retorna uma posição modificada. Faltou só definir aqui o tipo, o nome, né? Vai ser o sob1, sei lá. Ou up1, sei lá. E a ideia é que eu só tenho que dizer, eu quero retornar uma posição. E para retornar uma posição, basta abrir chaves e dizer quem vai ser o x e quem vai ser o y. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero, na verdade, uma posição que seja igual ao meu P. Só que ele suba 1. Então eu vou manter a posição x e eu vou mudar a posição y. Então p.y mais 1. O que está acontecendo aqui? Quando eu defino uma structure, certo? Ele define mais do que só o tipo pos. Ele define, na verdade, também uma coisa que eu omiti. Ele define duas funções que nos permitem extrair os valores. Essas funções, elas são chamadas pos.x. Não é isso? Não, porque o nome não é pos 2D. O nome é pos, aqui 2D. E agora, se eu botar um ponto, ele fala para mim, ó, tem esse make, que é para construir, tem esse x, e tem também esse y. E você vai ver que o pos.x, ele pega uma posição 2D e retorna o inteiro. Enquanto que o pos.y, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que o inteiro que ele retorna é diferente, certo? Então, eu adoraria talvez dar uma olhada e ver quem é essa posição aqui, pos00. Ele vai mostrar para mim quem é o pos00? Ele mostrou para mim quem é o pos00. Olha só quem é o pos00. É a abre chaves, x igual a 0, y igual a 0. Esse é o pos00. Ah, eu queria ver quem é o pos, sei lá, 5, 6. Quem é o pos 5, 6? Ah, é o x igual a 5 e y igual a 6. E a ideia é que se eu quiser me mover, eu não mudo o valor do pos00. Eu vou chamar o pos00 depois dele passar na função up1. Então eu vou chamar o upamento 1 do pos00. E esse cara
é o POS00 subido 1. Se eu quiser subir de novo, eu vou chamar um outro cara, o up1. Essa é outra forma de pensar. Você não vai modificar os valores, você vai trazer funções aplicadas nesses valores e vai pegar esses retornos. Ok, assim que funcionam as structures. Que tipo de coisa que a gente poderia resolver com structures? A gente poderia, além de ter uma posição 2D, talvez a gente poderia ter um tipo usuário, que é um bem comum. A gente poderia ter um tipo user, onde o user ele também junta várias coisas. Ele junta um identificador, ele junta um nome, e ele junta, sei lá, um salário. Eu amo esse exemplo, vocês têm noção quanto eu amo esse exemplo. E agora eu posso criar usuários também. Posso criar coisas que tem tudo isso. E posso extrair os valores dela também. Então eu poderia, por exemplo, criar um usuário, eu vou fazer um diferente agora só para mostrar algo legal. Eu poderia tentar criar um usuário e dizer assim, o ID dele é 4, o nome dele é Pedro e o salário dele é 3.000 reais, sei lá. E você vai ver que ele tá dando erro, ele não sabe qual é o tipo, ele fala, o tipo que você tá escrevendo, eu não sei quem é. Aqui não deu erro, porque ele sabe pelo contexto da definição que esse cara vai ser um POS 2D, ele conseguiu casar tudo, mas aqui não. Então, nesse caso, dentro do eval, que não é o caso comum das definições, você ainda precisaria dizer qual é o tipo dessa coisa toda, e dizer que isso aqui é um usuário. Que eu vou falar aqui, e aí legal, funciona, compila e mostra. Ao invés de escrever dessa forma, você poderia ter chamado user.make e colocar os valores na mesma ordem que você definiu. Se você tentar colocar em outra ordem, vai dar errado. Por exemplo, se eu quiser chamar o Pedro I. Nossa, o Pedro I é forte, viu? Então, o Pedro I, olha só. Deu errado. Então, aqui eu preciso colocar na ordem. Uma vantagem daqui é que eu não preciso me preocupar com essa ordem, tá certo? Só desse jeito aqui já está tranquilo. Olha só que legal. ID 4. Não preciso me preocupar com a ordem desde que eu forneça todos os campos. Se esquecer de um campo, ele provavelmente vai reclamar que falou que tá faltando aqui o nome, tá vendo? Fala pra mim. Então, beleza. Vamos testar então agora. Talvez eu queria pegar esse valor aqui que eu acabei de criar, sei lá. Talvez eu sou uma pessoa muito louca. E eu quero pegar ele, esse valor aqui que eu criei, e eu quero aplicar nele uma função. O user.id, para poder pegar o identificador dele, que é um inteiro. E é o próprio 4, né? Tem uma sintaxe legal, que é o seguinte, além dele ter definido pra gente a função user_id, pega o ID do usuário que você criou, que é exatamente o que aconteceu aqui, eu peguei o 4, como esse cara aqui é um usuário, a ideia é que eu posso escrever o ponto ID aqui, e ele entende que eu estou pegando o ID desse usuário, que é 4. Poderia pegar o salário desse usuário, que é 3.000. Poderia pegar o nome desse usuário, que é quem? Que é Pedro. Então eu fiz todas essas coisas usando notação, usando as funções que a gente pegou e também mostrei algumas formas diferentes de criar o usuário. Aqui também eu poderia ter usado o user.make, que eu gostaria de ter uma função que faz mais modificações. Talvez eu tinha uma structure muito maior do que essa, inclusive, né? Ou talvez eu queria, sei lá, aumentar o salário do usuário. Eu defini uma função chamada aumento, que eu não sei, promotion. Seria promotion? Não sei, seria promotion. E a promoção, ela pega um usuário e ela retorna um novo usuário, né? Então a ideia é que eu vou ter que criar uma coisa de usuário, eu vou ter que dizer, o ID é igual ao ID do usuário que eu recebi, eu posso até pular a linha aqui, ó. O nome é igual ao nome que eu recebi. Por fim, o salário é igual ao salário que eu recebi, mais, sei lá, 100. E você vê que ele já compila, já fica legalzinho de ler. Talvez a gente só podia, né, fazer algo mais ou menos assim. E pronto, já deu certo. Talvez não ficou mais bonito, talvez alguém prefere assim, não sei. Enfim, eu tive que escrever um monte. Imagina se aqui no usuário tivessem, sei lá, 6 campos e eu só quisesse modificar o salário. Existe uma forma legal de escrever isso também, é uma das vantagens da chave, que seria você escrever assim, você poderia colocar o seu usuário, uma cópia perfeita dele, onde você vai mudar algo nele. Se você escrever o if, eu tenho quase certeza que ele não muda nada, né? Vamos tentar pegar esse usuário aqui que a gente nem definiu, né? A gente só jogou ele no evaluador. E eu vou jogar aqui, eu vou pegar o promotion dele. E daí a gente vê se é ele mesmo. É ele mesmo, não mudou nada. Agora eu vou mudar algo. O if. E eu vou dizer tudo que eu vou mudar. Salário, sendo igual ao salário anterior, mais 100. E agora ele vai mudar só o salário, ó. 3.100. Então essa acaba sendo uma forma muito mais fácil de você modificar esse valor. No entanto, se eu tivesse definido um certo Pedro ali mesmo, de fato, que é um usuário,
e que inclusive não preciso disso não. Se eu tivesse de fato definido isso e tivesse promovido o Pedro, perceba que isso não muda o valor do Pedro. Tá? Perceba que o valor do promotion aplicado no Pedro é esse. Mas o valor do Pedro não muda. O Pedro, ele é íntegro. Ele não muda, olha só. Sei lá o que, é que o Pedro é, ele não muda. Esse Pedro é difícil, tá? Mas será que essa é a única forma de definir outros tipos? Talvez você já entrou em contato com outro conceito chamado enum. Talvez você entrou em contato com isso no C, talvez você entrou em contato com isso no Java, eu não sei. Mas aqui a gente tem uma coisa que vai parecer um pouco como se fosse um enum, que seriam os inductives. Talvez esse nome a princípio vai até parecer estranho, mas eu vou dar um exemplo de inductive. Um inductive que a gente vai ter aqui seria o dia da semana. E tem vários dias da semana. Eu, inclusive, não sei como são os dias da semana em inglês. Eu acho que é Monday, Tuesday, Wednesday. Achava que era Wednesday. Tá, eu achava que era dia do casamento. Friday, Saturday, o dia de Saturno. E o Sunday, o dia do Sol. Então esses são todos os dias desse tipo Weekday aqui. Já logo de cara vai ter uma diferença aqui, porque quem é um membro do Weekday? Não é uma chave com várias coisas. Ou é esse cara, ou esse cara, ou esse cara. Cada um desses caras é um cara desse tipo. Então poderia, por exemplo, perguntar qual é o tipo do Weekday? Ponto Monday. E ele fala, o Weekday.Monday é um Weekday. E se eu quiser ver o valor dele aqui, ele vai falar para mim que é um Weekday.Monday. Então a gente tem um Weekday.Mon e um Weekday.Monday como valor do tipo Weekday. Talvez eu não queria ficar escrevendo Weekday toda hora. A gente pode, no caso dos inductives, é bem comum você querer se livrar disso abrindo esse namespace, que exige que você bote o pontinho ali. Então você escreve para abrir Weekday. Espero que fique bem mais amigável agora, porque eu só precisei escrever o nome do dia da semana. Vamos variar aqui. Hoje é sexta-feira, sextou. Pronto. E talvez eu queria definir funções a partir do Weekday, saindo do Weekday, entrando no Weekday. Talvez não é tão simples assim de lidar com isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou definir funções que tem a ver com esse tipo aqui. E talvez pareça fácil, a princípio. Eu vou definir uma função, sei lá, next day. Olha só como é que vai ser o next day. Ele pega um dia da semana, um dia day. Ele pega um dia da semana, do tipo weekday, e ele retorna um outro weekday. Mas tem um problema, eu não sei o que eu vou fazer com ele. O dia que eu retorno é o quê? Sábado? Para saber disso, eu tenho que saber quem é o dia da semana. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer if day igual a Monday, then Thursday, else, sei lá, else. Aí eu if day igual a Tuesday, then when. Vou fazer 7 vezes? Não, certo? Eu vou usar uma coisa chamada pattern matching. Como esse tipo foi criado dessa maneira aqui, e eu disse para ele, ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo, basta eu separar em casos. Eu vou separar no caso em que ele... Eu vou digitar primeiro a palavra-chave match weekday with. Depois eu dou um espaço. E a coisa mais comum para fazer aqui seria embaixo do M, dessa forma que eu fiz, digitar cada um dos dias. O que eu vou conseguir facilmente só copiando isso aqui e colando. E aqui a gente vai ter o que fazer para cada dia. Basta que eu diga o que fazer para cada um desses dias. Se eu fizer isso, eu ensinei como sair do dia. Ele vai saber, esse vai ser o algoritmo. Eu vou mostrar como isso às vezes é claríssimo. O que eu vou fazer aqui agora, na verdade, acho que vai ser copiar isso aqui, e daí lá na linha 6 vai ser o Monday. Pronto. Então, inclusive ele tá dando algum erro aqui, né? Qual é o type mismatch? Eu esperava algo. Foi porque eu botei match weekday. Não deveria ser match weekday. Eu tenho que matchar o cara do tipo weekday. Ou seja, eu tenho que matchar o day. Se o day for um Monday, vira um Thursday. Se for um Thursday, vira um Wednesday. Eu vou vir aqui e vou perguntar para ele qual é o próximo dia aplicado no Monday. Ele vai falar para mim, opa, é um Thursday. Qual é o próximo dia depois do Thursday?
Ele vai falar para mim, opa, é um Wednesday. E talvez eu gostaria de aplicar isso várias vezes, assim, em sequência. Talvez eu queria aplicar... Esse cara aqui agora todo, ele é um weekday. Tá aparecendo ali, expected type, que eu tô com o cursor em cima. E vou só escrever next day e pronto. Agora é um Thursday. Talvez agora eu queria fazer isso de novo, ó, next day. E talvez agora é um Friday. Olha só que legal. Então, é muito mais fácil de ler isso aqui. Existem outras críticas que eu poderia fazer à versão do if else, mas por hora eu só vou mostrar como essa escrita é legível, entendível e interessante. Quando o algoritmo vê o que o algoritmo faz, no caso, né? Ele olha, ele recebe esse valor aqui do tipo weekday, ele testa, que é do tipo, o tipo casa, aqui tá esperando um weekday, esse cara é do tipo weekday, daí ele vem aqui no next day e ele vê com qual desses casos ele casa. E ele fala assim, ó, esse Monday, ele casa com esse Monday. E entra aqui no Thursday. Certo? É muito importante saber também que ele faz isso em ordem. Ele tenta casar com isso, ele tenta casar com isso, ele tenta casar com isso, e se ele não conseguir, acabou. Certo? Além desse exemplo aqui, talvez eu queria criar agora um tipo mais complexo. Talvez eu queria criar um tipo que envolvesse um pouco de tudo que a gente viu. Um tipo que mexesse com structures e inductives. Um tipo desafiador, talvez, não sei. E a minha ideia vai ser pensar num RPGzinho. E eu queria, então, fazer o seguinte. Eu vou fazer um esboço inicial, tá? Nesse RPGzinho, você vai ter um tipo, por exemplo, character. E o que o character vai ter? O character, ele vai ter um nome, que eu tô dizendo que é uma string. O character vai ter um identificador, pode ser um inteiro, ou melhor ainda, ele não precisa de identificador, cada nome vai ser único para mim. Mas ele poderia ter um HP, ele poderia ter um pontuação de mana, ele poderia ter também um level, várias coisas diferentes, né? Inclusive isso aqui vai servir também para apresentar um tipo novo aqui, já que eu estou apresentando à medida que vai aparecendo. Talvez ele vai ter uma mochila, talvez ele vai ter uma posição no mapa, talvez ele vai ter... Ele poderia ter uma data de aniversário, mas aí... Será? Vamos colocar que ele vai ter também uma data de nascimento, um birth. Data de nascimento. E poderia ter uma classe. Class. E agora... Inclusive isso aqui ficou meio feio. Isso aqui é meio freestyle, tá? Eu não preciso alinhar, ou eu posso alinhar tudo menos um. Não tem problema. Eu vou, inclusive... Eu tô bem em dúvida se eu alinho tudo ou não. Acho que eu vou alinhar tudo. Não ficou muito bonito não vou mentir. Pode criticar à vontade. Acho que tem toda a razão, está muito feio. Isso é uma questão puramente estética. Inclusive, embora seja mais comum você colocar no meio, se eu quiser colocar assim, como no Rush, eu também posso, tá? Daí eu posso alinhar só o tipo aqui na frente. E estaria corretíssimo, certo? Mas eu vou voltar aqui para a versão que eu prefiro. Me lembra mais um pouco Lisp, então eu acabo tendo uma certa preferência. E aqui eu vou dizer quem são esses tipos. Esses tipos aqui vão ser inteiros. A posição vai ser o nosso posição 2D. Que a gente criou lá em cima. Não sei se eu apaguei ela. Não, tá lá, pose 2D. Acho porque tá faltando a bag, né? A bag vai ser uma lista de item. Item em inglês é item, com M, com N. Eu vou botar com M mesmo. E aqui vamos ter uma classe, né, do personagem, que vai ser do tipo class. Né? E aqui eu vou ter uma data do tipo data. E, bom, aliás, é date mesmo? Acho que é date. Talvez aqui também eu queria que fosse minúsculo, né? Pronto. No caso aqui, pegou um negócio, né? Então a classe dele, talvez eu deveria dar um nome diferente, né? Classes, sei lá. Classe, eu posso botar o nome, sei lá. Ok, eu não sei se vai ter problema colocar o nome igual nos dois lados, mas agora tá faltando a gente preencher coisas, né? Eu acho que já apareceu no vídeo passado alguma coisa sobre listas e você escrever esses brackets e tal, mas a ideia é que a lista ela tem que ser uma lista de alguma coisa. E aqui eu gostaria que fosse uma lista de item. Então eu vou deixar como exercício preencher isso. Preencher como é que você faria uma lista de itens, como é que você faria um item. Eu poderia inclusive criar um structure aqui chamado item e eu não vou colocar nada dele. Acabei, esse é meu structure.
Eu poderia criar um structure date e não colocar nada dele. Esse, no caso, é o meu structure, tá? Acabou. Eu poderia ter mais um structure, um class. E eu não vou colocar nada nele também. Vai ser o seu trabalho terminar isso aqui da forma mais criativa que você conseguir. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que você poderia modelar tentando pensar nesses problemas. Eu vou fazer aqui uma inductive class. E a classe do meu mago, eu vou dizer que vai ser... Poderia ser um mage, aliás, eu já falei que vai ser um mago, né? Dei um spoiler do caramba aqui. Pode ser um warrior, pode ser talvez um... Enfim, outras coisas que você achar legal. E aí eu poderia tentar criar... Ah, porque eu já declarei lá em cima, né? Putz, tá. Aqui ele tá dando erro porque os nomes são iguais, né? Então aqui eu poderia botar, sei lá, como é a classe dele, e pra não dar conflito, posso chamar de my class, sei lá, só pra não ter problema mesmo. Ele ainda assim tá dando problema? Ah, mas tá dando problema de novo por causa disso, tá bom. Meio que acabou? Não, porque eu devia ter feito isso antes. Pronto, agora eu acho que tá tudo bem. E aí, a partir disso, eu já vou ter um personagem. Eu vou dar um exemplo de função criativa que você poderia fazer. Eu poderia fazer uma função chamada level up. E minha função, ela poderia receber um certo personagem, um player, do tipo character, sei lá, e ele retorna um novo character. Talvez podia ter um booleano dizendo se ele tá vivo, eu não sei. E a ideia é que... Eita, não tem where aqui não, gente, fica igual. Qual vai ser esse personagem que eu vou colocar? O level up me dá a ideia de que eu vou subir um nível, né? Mas primeiro eu tenho que pensar que eu sou um structure, então eu tenho que... Poderia começar abrindo chaves, ou poderia começar colocando um character.make. Mas ao invés disso, o que eu vou fazer vai ser colocar a chave mesmo, e vou escrever player with, mudando só o level, para ser o level do player, mais um. E pronto, eu defini uma função que faz level up. E a sua tarefa vai ser definir outras funções. Você pode definir funções que... Definir magias, dizer quanto que as magias custam, definir classes, definir esses chips que ficaram faltando, como que seria um item, como seria uma data. Criar alguns personagens. Vai ficar a seu critério esse exercício. Por fim, para a gente terminar, o último exercício seria lidar com booleanos. Vamos criar esse tipo tão conhecido. Se você prestou atenção, talvez você tenha percebido, que no Inductive a gente coloca vários caras e você vai ser um desses, né? Tipo, o habitante do tipo weekday é um desses aqui que eu declarei embaixo dessa keyword Inductive. Então, quando eu vou fazer uma função que sai dele, no fim das contas, o que eu preciso fazer é uma tomada de decisão. Para cada forma de ter um weekday, eu vou ter uma saída diferente. Eu vou ter que dizer que saída é essa. Então, uma forma de praticar isso vai ser lidar com um tipo já bem conhecido, que são os booleanos. Aqui nós vamos ter um problema já logo de cara. Seria o seguinte, talvez eu adoraria definir os booleanos como true e false, mas ele já vai começar dizendo, o bool já foi declarado. Então a gente poderia trocar o nome para mybool. O que eu vou fazer vai ser criar um namespace, um espaço de nome. A ideia do espaço de nome é que ele vai acabar com o conflito. Porque quando ele vier aqui fora, ele não vai ver mais o bool, né? Ele vai ver uma coisa do tipo hidden bool. Hidden.bool. Tudo que eu declarar ali dentro, declarei o bool. Então esse vai ser o hidden bool. Esse é o true, do tipo hidden bool true. Esse é o hidden bool true, né? Eu vou facilitar a minha vida aqui, eu vou abrir esse cara e a gente já vai ter outro problema. Se eu digitar true, ele não vai saber qual true é. Qual true é esse? É um certo true ou é o true que você acabou de falar? Para evitar esse problema também, eu vou trocar o nome do nosso true e dizer, não, esse é o T e o F, e o nosso T, esse aqui é o nosso hidden bool T, e o nosso F é o nosso hidden bool F. E assim a gente pode escrever. A partir disso, agora vamos tentar declarar funções para booleanos. Então vamos ver algumas funções que a gente poderia pensar em declarar. A primeira função que a gente poderia declarar seria um end. Poderia ser um not também. Vamos declarar primeiro o not. Def not, ou neg também. Eu acho que eu vou chamar de not. Parece fazer mais sentido com booleano. E dado um certo bzinho do tipo booleano, que no caso é um hidden bool, eu vou retornar um outro bool, no caso de novo, um outro hidden bool. E aqui dentro, para poder saber como agir sobre esse booleano,
Basta eu dizer qual booleano é esse. Então, se for um true, eu faço algo. E se for um false, eu faço algo também. No caso, eu quero a negação dele. Então, se for um true, é um false. E se for um false, é um true. É meio que a função do contra, né? Se você der um not true, ele dá um false. Se dá um not false, ele dá um true. É meio que uma negação mesmo. E agora vamos pegar uma outra função aqui, só mais um exemplo. Seria pegar dois booleaninhos, tá certo? Dessa forma aqui. E eu teria que fazer um match. Aqui a gente já viu um problema. Porque até agora a gente só viu como matchar coisas, uma coisa por vez. Então aqui eu teria que fazer o match dele, e se ele fosse true, eu teria que fazer o match do B2. E daí no match do B2 eu teria que ver se ele é true. E aqui eu diria true também. Caso contrário, eu diria false. E aí que, caso esse fosse false, eu teria que dizer false. Então, é uma definição válida, infelizmente. Ninguém merece escrever isso. Então, eu vou só apagar. Existe uma outra forma de escrever isso no Lean. Você coloca o primeiro cara que você quer matear e o segundo com vírgula. E aqui embaixo você faz a mesma coisa. Caso que é um true e um true, faça algo. Então, caso que é um true e um true, um true. Caso que é um true e um false. Caso que é um true, um false e um true, é um false. E caso que é um false é um false também. Isso é praticamente uma tabela verdade. Se a gente vir aqui no eval botar end true, true, isso aqui vai dar true. Aparece aqui em cima, ó, hiding bool true. E caso que a gente coloca um único false aqui, sei lá aqui, ele já dá false. Agora percebe o seguinte, caso que ele consegue perceber que o primeiro e o segundo casam com o padrão true, true, ele retorna true. Mas em qualquer outro caso ele retorna false. Então por que a gente iria colocar todos esses casos exaustivos? A gente consegue poupar muito tempo fazendo isso aqui. O que a gente está falando com esses underscores é dizendo qualquer coisa casa. Então eu queria lembrar que essa parte aqui em cima, essa ordem, ela importa. Então primeiro ele tenta casar com dois trues. Caso que ele não consegue, ele vai casar de qualquer jeito. Qualquer coisa que aparecer aqui, ele casa e entra no falso. Basicamente o que eu estou dizendo é, caso os dois são true, retorne true. Caso contrário, caso qualquer outra coisa, não vai ser essa, né? False. Por fim, eu queria te dizer para olhar com cuidado a descrição do vídeo, porque vai estar lá o link do nosso Discord, caso você queira compartilhar alguma resolução, ou pedir ajuda, ou até mesmo enturmar. Vai estar lá também os 2 exercícios desse vídeo. Muito obrigado, até mais.